Olá, já estamos de volta com a nossa segunda edição aqui no Mundial Telenotícias. Lula foi ao Chile para falar de integração, mas voltou a mirar em Donald Trump. Em mais um discurso recheado de provocações, o presidente brasileiro voltou a causar constrangimento internacional ao chamar de nazistas e fascistas os líderes que promovem, segundo ele, o autoritarismo e o ódio. Não citou nomes, mas ninguém teve dúvida de que falava de Donald Trump. A fala foi aplaudida pelos velhos aliados da esquerda latino-americana, mas nos bastidores da diplomacia o clima é de tensão. Justo agora, quando o Brasil tenta reabrir o diálogo com os Estados Unidos em meio à crise do tarifaço, Lula acende mais um fósforo no barril diplomático. Afinal, em que mundo vive o presidente brasileiro? O país enfrenta queda de popularidade, economia frágil e sanções internacionais, mas Lula insiste em subir em palanque ideológico internacional para atacar o ainda principal parceiro comercial do Brasil. O que era para ser um fórum de cooperação regional virou palanque de ressentimento e, mais uma vez, o Brasil vai se dar mal, muito mal, por usar a diplomacia do confronto. O programa de hoje está muito bom também e a gente volta logo depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu indico sim vocês estarem usando esse medicamento. E olha, ele dá muita disposição para a gente também, viu? Lá se foi dores nas pernas, dor na coluna, aquele cansaço que eu tinha no corpo todo, devido já à minha idade, que eu tenho também mais de 40 anos. Então, para mim, assim, esse medicamento para mim caiu como uma luva, tá bom? Então, eu indico Articulac. Muito obrigado e Deus abençoe. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. E você acabou de ouvir mais um depoimento, né? Mais uma pessoa que hoje não sofre mais com dor. E anota o que eu vou te falar, o próximo depoimento vai ser o seu. Você que hoje, infelizmente, não consegue mais trabalhar direito, a produtividade caiu lá para baixo, você que não consegue descansar. Estamos em mês de férias escolares, né? Muita gente de férias, criançada em casa, os netos em casa, os filhos em casa. E aí, como é que faz para aproveitar? Tem gente que não vai conseguir descansar, não vai conseguir viajar, não consegue aproveitar. Como é que aproveita sentindo dor? Dor e felicidade são coisas distintas, são coisas opostas. Mas o que não dá para fazer é aceitar a conviver com esse problema. E é por isso que eu falo para você que o Articulac é o único produto no Brasil que é capaz de acabar com a dor na primeira semana de uso. Andrei, por que esse produto ele dá esse resultado rápido? Porque ele tem tudo que um ortopedista recomenda. Quando você levar o seu Articulac para o teu médico, o reumato, o ortopedista, até mesmo clínico, na hora que ele olhar a fórmula, ele vai falar assim, pronto, tem tudo que você precisa aqui. Já tem condroitina, tem magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o principal de tudo, que é o ácido hialurônico ortopédico. Eu sempre falo aqui do ácido hialurônico ortopédico porque é essa substância hoje que é capaz de recuperar a cartilagem que foi perdida. André, eu tomo cálcio, eu tomo colágeno, eu tomo ômega 3. Não, nada disso vai resolver. Quem tem dor tem pressa, quem tem dor precisa de algo que resolva rápido. E hoje, na ortopedia, a única coisa que resolve até melhor do que uma prótese, uma cirurgia, é o ácido hialurônico ortopédico. Só que ele é vendido através daquelas injeções, a famosa infiltração. E essa infiltração é um procedimento extremamente invasivo. Dói demais e dói também no bolso, porque é caro. Uma injeção de ácido hialurônico ortopédico hoje não custa menos do que R$2.000. Só que uma só não dá resultado. Tem que tomar no mínimo 5 para poder ter recuperação. Então você gasta um dinheiro muito alto e acaba tendo ainda um desconforto. Tem que marcar para ir, aí não dá para ir trabalhar. Então isso tudo você já tem dentro do Articulac, que é um produto que você pode levar para qualquer lugar. Você vai tomar 2 cápsulas ao dia e na primeira semana de uso você vai ver a grande diferença. E o próximo depoimento eu tenho certeza que vai ser o seu. Você que hoje está sofrendo com artrite, você que tem artrose, você que tem fibromialgia, você que tem hérnia de disco, bico de papagaio, você que não está aguentando mais ter produtividade. Então faz o seguinte, já separa um papel, já separa a caneta. Hoje eu tenho algo especial para vocês. Hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, eu vou dar um desconto especial, desconto de 80%. É só você ligar nesse número aqui, ó, 0800 591
4391. 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. Essa promoção ela vai acabar rápido por conta da nossa grande audiência, mas se eu fosse você eu já ia ligando agora, porque quem ligar agora vai receber em casa de forma gratuita, não paga frete, entrega imediata. O resultado eu nem preciso falar, né? Mais rápido ainda, é na primeira semana de uso. Então você recebe o produto primeiro, começa a usar, faz o tratamento e o pagamento a gente coloca para você só pro mês de agosto. É isso aí, você recebe melhor e só paga em agosto. E o melhor, ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas terapêuticas, pomadas que também têm o ácido hialurônico ortopédico dentro delas. Então você vai fazer um tratamento de dentro para fora com as cápsulas e de fora para dentro com as pomadas. E junto com as pomadas ainda ganha um aparelho de massagem profissional para você poder fazer massagem na área da inflamação, no local da dor. E olha, para finalizar, ainda vai ganhar um robô aspirador que vai limpar sua casa para você, mas tem que ligar agora. Telefone 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo. Legal, já estamos de volta com a segunda edição do nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. No dia 28 de abril de 1945, às 4h10 da tarde, em uma vila pacata da região de Milão, na Itália, em uma curva acentuada de uma estrada de terra, de chão, próxima a uma fazenda isolada e sem a presença de observadores, o então ditador Benito Mussolini encontrava seu fim em uma rajada de metralhadora disparada pelo coronel Valério da Resistência. O corpo dele foi atingido por 9 projéteis, ou balas, como você quiser chamar. 4 delas pararam no coração. Ao lado de Mussolini, a mesma rajada encontrou Clara Petacci, a amante do ditador. Todos têm uma amante, sempre cúmplice, que paga o mesmo preço que o amado. Em instantes, os dois tombaram no chão. Depois, no dia seguinte, os corpos foram levados para a praça pública de Milão, onde sofreram a revolta de um país que teve milhares de seus jovens arrastados para o fim em uma guerra provocada pela estupidez de uma ideologia fascista de tiranos que se achavam donos dos países que comandavam. Mussolini e Clara Petacci foram pendurados de cabeça para baixo e seus corpos dilacerados. Tudo isso em praça pública. Ao saber do ocorrido, 2 dias depois, e extremamente assustado, com medo de ter o mesmo fim, o ditador austríaco-alemão, responsável pela aniquilação de milhões de judeus, se trancou em um bunker com sua também amante Eva Braun, e os dois juntos encontraram um fim igualmente trágico. Hoje o mundo está mais humano, mas ao mesmo tempo mais atento para que figuras como essas jamais voltem a proliferar em nossas sociedades. Ninguém é mais iludido com narrativas enganosas como acontecia naquelas épocas. E por quê? Porque o mundo hoje tem liberdade de informação e expressão, o que jamais existiu naqueles tempos difíceis. E é isso que se busca nos dias de hoje, com uma força muito maior do que todas, tentando fazer com que aqueles dias sombrios nunca mais voltem a atormentar os nossos pensamentos. É essa a intenção do presidente Donald Trump, de promover a liberdade de ideias e palavras, para que a verdade esteja sempre ao alcance de todos. O controle das liberdades é a fraqueza dos tiranos, que não conseguem sobreviver sem a repressão das massas, com a livre expressão dos pensamentos. Por isso sempre tentam eliminar vozes distoantes, dissidentes, que não se alinham com suas ideias dominantes. Mas o espírito de tirania sempre volta a rodear a cabeça dos mais fracos. Surgem, vez por outra, de tempos em tempos, pessoas que acreditam que apenas com a força,
conseguirão o que desejam. E esses estão por todo lado, no judiciário, no executivo, todo lado, forçando e tentando trazer de volta os horrores do passado. Mas não há no mundo moderno como eles possam se esconder. São fáceis de serem identificados. Sempre usam, como no passado, a mesma fórmula de palavras encantadoras, como defesa da democracia, igualdade social e respeito ao Estado democrático de direito. Mas, no fundo, o que querem, de verdade, é trazer de volta todos os horrores que atormentam a humanidade. Tentam calar as vozes dissidentes que os identificam no primeiro tom, tentar cercear os direitos de liberdade com narrativas mentirosas, apostando na ignorância dos povos. Mas não conseguem e, ao mesmo tempo, não desistem. É todo dia um tirano se mostra no poder, justamente porque não quer perder o que conseguiu. São corruptos e corruptores, com egos inflados. Mas eles esquecem que há, do outro lado, também aqueles que já experimentaram a liberdade e que, por isso, jamais irão trocá-la por promessas vazias, narrativas mentirosas. A liberdade não é e nunca será uma moeda de troca. Por isso, a reação e a resistência estão de volta aos dias de hoje, para que nunca mais esses tiranos tragam de volta um passado que ninguém mais admite viver. Podem até tentar prender a liderança dos resistentes, mas não vai dar certo, não vai adiantar, e as consequências serão enormes. Só vai piorar a decadência daquele que insiste em achar que está acima de todos. E cada ação, cada erro, será responsável por uma pena a mais. E quando cair na realidade de que perdeu a batalha, aí não vai mais adiantar um pedido de clemência. O castigo será bem grande, inclusive para as amantes que estiverem ao lado de seus criminosos, como cães verdadeiramente vira-latas. Vamos conversar agora com o nosso comentarista Alfredo Bessoff. Alfredo, no programa de hoje, mais cedo, a gente falou do perigo que tudo isso representa para o povo brasileiro, que será o maior prejudicado quando tudo isso chegar no seu ápice. O destino já está meio selado por causa das tarifas que vão começar no dia 1º. Mas você acha que a situação pode piorar se o judiciário brasileiro não conseguir enxergar essa linha do limite que está bem à frente e partir para o que muita gente espera que não aconteça? Seja bem-vindo, Alfredo. Muito boa tarde, Paulo, nossos net espectadores. É um momento de muita reflexão. Eu temo apenas que existam pessoas obcecadas por uma forma tão bizarra e tão cruel de obscurantismo que impede essas pessoas de ver a realidade. Nada é mais importante do que lutar pela liberdade. Essas pessoas estão verdadeiramente seduzidas pela barbárie. Elas estão apenas avançando, como se fosse um comboio desgovernado incapaz de se conter em sua própria dimensão. Eles precisam ampliar a destruição, eles precisam continuar atacando. Eu penso muito, Paulo, numa realidade dos países socialistas. Há uma ausência total de liberdade nos países de esquerda. Eu queria muito, Paulo, poder falar para os jornalistas, para os militantes de esquerda. Eu poderia falar para os artistas e explicar a eles qual é o fim que lhes espera. Paulo, tenha certeza, eles irão precisar de nós. Logo, logo, esses jornalistas que hoje aplaudem, esses jornalistas que hoje têm verdadeiras compulsões emocionais, aprovando, aplaudindo, como se tivessem feito cão de Pavlov, babando
em cima de uma realidade que eles não observam, que irá devorá-los. Esses caras, Paulo, artistas, jornalistas, formadores de opinião, terão que recorrer a nós para que lá no futuro, em breve, eles possam voltar a ter voz. Eu queria poder dizer para essas pessoas, Paulo, que você se apegar a tiranos não o torna tirano, apenas o torna vassalo de um tirano. E quando houver a debacle do sistema que eles pensam indestrutível, todos eles cairão. Esse é um quadro que eu queria poder, Paulo, dizer para os meus amigos jornalistas: espera aí, por que você odeia a liberdade? Por que você tem tanto rancor da liberdade? Você não conhece a história? Nós usamos aí a questão do fim do Mussolini e também do Hitler, mas poderíamos olhar como foi o fim do Stalin, abandonado, clamando por socorro e ninguém mais estava ali para socorrê-lo. O que eu vejo, Paulo, é que essas pessoas não têm capacidade de entender. Só para terminar, quantos dos nossos net-espectadores, quantos dos jornalistas da esquerda brasileira sabem que, por exemplo, num país pequeno como a Nicarágua, existem cerca de 300 jornalistas no exílio? Eu queria que as pessoas entendessem. Esses que hoje comemoram, amanhã irão chorar e virão até nós pedindo que nós os libertemos da tirania que hoje os atrai tanto ao ponto de torná-los vassalos. A ignorância deles é tanta, Alfredo, que chega ao ponto de ofuscá-los, ao ponto de não conseguirem enxergar o que vai acontecer pela frente. E aí chegam a dizer que, quando esse dia chegar, nós veremos o que faremos. Como se houvesse uma solução pronta, que estivesse na prateleira, que era só chegar lá e sacar e colocar em prática. Não é assim. Todos esses tiranos que mencionamos aqui começaram com essa mesma ideia de igualdade social, né? Maior justiça trabalhista, defesa da democracia. Tanto eram que se confundiam como instrumentos de direita conservadora. E tudo não passou de um fascismo, de uma ilusão criada exatamente como nós estamos vendo acontecer hoje, não só no Brasil, mas como na América Latina, aonde existem ainda esses governos de esquerda. E você veja que no Brasil, quando o chefe do executivo fala querem acabar com a democracia, na verdade ele quer dizer querem acabar com o meu governo, né? Porque ele entende que democracia é o governo dele. Ele não percebeu que o Brasil vive a democracia, porque se ele está no governo há 3 anos, já num mandato de 4, é porque a democracia permitiu isso. Aos trancos e barrancos, mas a democracia permitiu isso. Então, ele é fruto do que ele mesmo chama de democracia, mas não permite a ele se apossar do termo democracia, como se o governo dele fosse a própria democracia, ao ponto dele dizer que não vai passar a presidência para esse bando de malucos. O que hoje, nós vamos falar um pouquinho mais na frente, no Chile, ele chamou de direita extremista, né? Que o mundo está se voltando para uma direita extremista e que deve-se ter cuidado com isso. Bobagem. Bobagem. O mundo está se voltando para a verdadeira democracia. Uma democracia que esses caras não admitem, como esses tiranos que mencionamos antes não admitiam, não queriam largar o poder, se vangloriavam, gostavam do poder, não é? Do ego inflado a todo momento, e esse tipo de coisa vinha acontecendo. O ponto 2, que eu chamo a atenção para isso que você está se referindo, Alfredo, é que esses jornalistas que defendem
esse processo de tirania, na verdade eles sempre foram assim. São peixes de uma água turva que agora sobem à superfície e que nos permitem enxergá-los. Eles são isso aí, cara. Eles são isso aí, tiveram a cabeça formada lá atrás na universidade e não conseguem enxergar mais absolutamente nada do que os tiranos enxergam. E isso é um problema que será combatido, né, Alfredo? Isso não há mais espaço para esse tipo de ideologia, para esse tipo de comportamento nos dias de hoje, no tempo moderno. O que você acha? Bom, Paulo, eu costumo dizer que eu acompanhei talvez a fase mais importante da história do jornalismo recente, porque eu estava também saindo da faculdade ali nos anos 83, 84, 85. Eu observei como a esquerda foi destruindo as redações. Eu sou testemunha da destruição das redações. A esquerda foi ocupando, primeiro perifericamente, mas depois ela inseriu de tal forma as suas pautas que acabou com a pluralidade dentro das redações. Sempre houve dentro das velhas, das antigas redações de jornais, um clima de confronto de ideias. Mas terminado o trabalho diário, as 5 horas, que nunca foram 5 horas de trabalho, sempre foram 8, 10, 12 horas a jornada de cada jornalista, as pessoas saíam, iam, se reuniam, continuavam suas vidas e suas amizades. Mas chegou num determinado momento, Paulo, e eu também vivenciei isso, eu me afastei de redações em março de 87, quando eu fui trabalhar como assessor da Constituinte. Quando terminou, quando eu voltei, quando fui convidado para voltar para uma redação em 1990, já não havia mais redação. Havia uma tirania da esquerda dentro da redação. E eu, que tinha sido convidado pelo editor de um jornal para trabalhar, fui lá e falei, olha, obrigado pelo convite, mas esse não é mais o ambiente de jornalismo onde eu me criei. E eu posso falar isso, Paulo, sem querer demagogia, sem nada. Nos anos 79, 80, 81, eu já disse isso muitas vezes, eu apanhei nas ruas centrais de Porto Alegre, na Borges, na Andrade, na Andradas, na Rua da Praia, que é a Andradas, né? A Salgado Filho, todos esses lugares, porque eu estava nas ruas lutando contra a censura e pela liberdade de imprensa e liberdade de expressão. Hoje eu continuo na mesma trincheira, mas os meus amigos, aqueles que estavam ombreando comigo na luta, hoje eles se locupletam, eles estão se autodestruindo na incapacidade de ler e analisar a realidade. Os jornalistas tornaram-se apenas e tão somente serviçais da opressão. Eles se transformaram em legitimadores, Paulo, do arbítrio. Eles sentem prazer no papel de porta-vozes do caos. Há um sentimento de prazer mórbido e assustador em quem está comemorando a morte da liberdade sem saber que essa morte da liberdade o mortifica também. Não existe imprensa sem liberdade, não existe vida sem liberdade, não existe progresso humano sem liberdade, não existe nada sem liberdade. Sabe qual é o maior problema que eu vejo da elite brasileira, da elite dirigente? Eles odeiam a liberdade. E o Lula da Silva transformou o Brasil num grande sindicato. Paulo, a forma, você, na sua experiência, na sua vivência, você conhece como funcionam os sindicatos no Brasil e os sindicatos nos Estados Unidos. Teve um dirigente sindical no Brasil, e eu posso citar o nome porque é verdadeiro, o Calixto da CNTI, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria, ele ficou 40 anos no comando da confederação. Esse é o sonho de todo sindicalista, perpetuar-se no poder.
Esse é o sonho do Lula, perpetuar-se no poder. Ele pode até mudar as amantes, Paulo, mas o seu sonho de se manter no poder é o mesmo sonho de toda a esquerda destrutiva. E apenas para concluir, e pedindo desculpa já pelo alongado, eu quero dizer que o modelo, Paulo, o modelo sindical que criou o Lula é o modelo sindical baseado na Carta de Lavoro do Mussolini. Nós temos um modelo sindical fatista, ou como dizem os nossos amigos portugueses, fátio. Qual é esse modelo? Centrado no personalismo, jamais na alternância, jamais no respeito. E aí, preste atenção, Paulo, você conhece algum sindicato que trabalhe com orçamento? Quando ele estoura, quando não tem dinheiro no caixa, ele vai lá e pede uma taxa extra para os filiados. É mais ou menos o que o Lula e o Haddad fazem com o Brasil. Terminou o dinheiro, taxa extra. É, exatamente isso. E o Mussolini era o mentor do austríaco alemão, né? Ou seja, quando ele começou a Segunda Grande Guerra, ele tinha como meta os ensinamentos de Benito Mussolini. Então veja, os caras continuam errando até o dia de hoje. Até o dia de hoje. Já faz 80 anos, Alfredo. 80 anos da morte de Mussolini. E os caras continuam ainda seguindo pelo mesmo caminho. Os caras são impressionantes. E tem mais, hein? Olha só o que disse esse outro cara aqui. O Steve Bannon. Sabe quem é? Ex-estrategista de Donald Trump. Ele voltou a causar uma polêmica danada ao afirmar que Donald Trump poderia ter sido preso e até morrer na cadeia caso não tivesse sido eleito novamente. A declaração acaba de gerar repercussão internacional e mostrou a leitura de parte da direita americana sobre o uso das instituições como ferramenta de perseguição política. Segundo Bannon, a pressão judicial que cercava Donald Trump à época não era apenas uma questão jurídica, mas uma ofensiva coordenada para eliminar o retorno político dele. Bannon disse que, sem a proteção conferida por um novo mandato, o atual presidente estaria vulnerável a condenações forçadas e punições desproporcionais como parte de um plano para eliminá-lo na prisão, na cadeia, física e politicamente. Bannon ainda comparou a situação de Trump com a de Jair Bolsonaro, que vive hoje sob medidas restritivas impostas pelo Supremo Tribunal Federal, incluindo o uso de tornozeleira eletrônica e limitações de fala e mobilização política, mesmo sem uma condenação formal. O estrategista traçou um paralelo direto. Ambos, Trump e Bolsonaro, segundo ele, estavam e ainda estão, no caso do ex-presidente brasileiro, sendo alvo de sistemas que usam a justiça para anular adversários fora do jogo democrático. Veja agora a declaração de Steve Bannon, que está causando polêmica mundo afora e muito alerta. Veja. If Donald Trump did not win on November 5th, they were going to drop a superseding indictment the next day. Donald Trump, the indictments of Jack Smith came to 300 years in prison, and they wanted Donald Trump to die in prison, just like they want President Bolsonaro to die in prison, just like they want President Yoon to die in prison. The stakes were playing, we couldn't be playing for higher stakes. And they don't think they've lost yet. The deep state, the administrative state, what's happening in this very city. Next door we have 600 volunteers who are the tip of the spear of the precinct strategy and getting out the vote. And they're geared up. Why are they here a day early for CPAC, which is their big annual gathering? They understand we're still at war. This story is far from over. They indicted one of the best men in this world yesterday in Brazil on nothing, to send him to prison to die. Just like they want Trump to die. Just like the Chinese Communist Party wants you to die. And this is far from over. Yes, we've had days of thunder, and it's amazing. And every day there are 10 or 12 things. And we're on offense all the time.
But they've got the judges, they've got courts, they still have immense power, they still have the media, they have all these global bayonets. And if you look at our partners, you look at these the parties and the politicians and the youth and the grassroots movement throughout the world, Europe, South America, Central America, Asia, it's now our time, and this is when it's going to be the hardest. Because they're not going to sit there and go, okay, we see what you guys want to do. You're about liberty and freedom. They're not about liberty and freedom. They're about controlling the most powerful apparatus in the United States and in all these other countries in world history, and they're not going to give it up unless we take it from them. And when we take it from them, we then have to execute on that to make sure we deliver on the promise of liberty and freedom. And that is a grind every day of the week. That's why I'm proud to be here at CPAC. And I'm proud to see the people that come consistently. And if Matt Schlapp and Mercy had not had the courage to invite Trump 47 days after they stole the election, when the entire essentially conservative media, the entire Republican Party, all the donors turned their back on him, we wouldn't be here today winning. But we are far, far, far from victory. November 5th is just another day for them. Alfredo, você viu aí? Ele vai falando cada vez mais e isso é bem característico desse pessoal que segue a mesma cartilha, não é? Haja vista o que aconteceu com o dissidente russo Alexei Navalny, que foi perseguido, condenado, preso e morto na prisão como iniciativa de calar as vozes da oposição. É bem característico desse pessoal, é ou não é? O Steve Bannon é um cara de uma lucidez, Paulo. Ele, às vezes, ele é incendiário, mas a lucidez desse cara... Eu não sei se as pessoas repararam um detalhe. Ele falou após a derrota, ele lembrou que após a derrota do Trump em 2020, quem impediu que o sistema esmagasse o Trump foi a presença e a participação do povo. Exatamente o que aconteceu com Bolsonaro depois da eleição de 2022. Foi o povo desperto, convicto e certo que não permitiu que eles executassem a tarefa de acabar com Bolsonaro. Bolsonaro incomoda esse pessoal porque o povo brasileiro assumiu essa luta, essa batalha. Esse é um detalhe do meio da conversa do Steve que a gente precisa deixar claro. Ele destacou que foi o fato de 47 dias após a derrota, os conservadores da CPAC terem feito um evento com a presença do Trump, onde não tinha ninguém, o Partido Republicano tinha virado as costas, os doadores tinham virado as costas, mas as pessoas protegeram a vida do Trump, a vida pública, exatamente o que os brasileiros fizeram. O que não aconteceu, por exemplo, lá na Bolívia, onde a Jeanine Áñez continua presa, sem nenhum crime, apenas por ter ocupado o cargo de presidente segundo a Constituição do país. Haverá eleição agora no dia 17 de agosto lá na Bolívia, e é bem provável que o Quiroga é um dos candidatos favoritos, o Medina, são dois candidatos da direita que lideram as intenções de voto. Se eles conseguirem se unificar, eles fatalmente irão vencer. E uma das primeiras tarefas, acredito eu, seja exatamente escarcelar, tirar das grades a Jeanine Áñez, que sofre uma perseguição brutal da esquerda na Bolívia. O Steve Bannon é lapidar nessa sua intervenção, porque ele destaca um detalhe fundamental. Se as pessoas observarem, bem no finalzinho, ele vai falar que o nosso desafio é lutar, lutar, lutar e lutar. É isso que nós temos que fazer. Nós não podemos pensar que eles irão desistir.
Olavo de Carvalho já dizia, é urgente ter paciência. E mais, quem vencer, Paulo, será o último a ficar de pé. O último a ficar de pé seremos nós, e eles não prevalecerão sobre nós. Essa entrevista, essa palestra do Steve Bannon é daqueles momentos que nós brasileiros precisamos escutar a todo momento, Paulo. Lutar, lutar, lutar. O Trump já disse, né? Fight, fight, fight. Lute, lute, lute. E no dia 3 de agosto vai haver essa manifestação, essa concentração massiva em todo o país. Essa é a força do povo. E vai ser difícil, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, mas vai ser muito difícil, tanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, quanto do Senado, Davi Alcolumbre, segurar essa pressão, viu, Alfredo? Vai ser muito difícil. Mas segura aí que nós vamos agora abrir o espaço para o nosso apoiador, é bem rapidinho, e a gente volta logo, logo. Ele tem um produto muito bom para quem quer melhorar a memória. No dia a dia, a gente fica estressado e é natural que a gente comece a esquecer muita coisa. Então, esse produto dele é muito bom e você deveria prestar atenção. Roda aí. Você sabia que o Brasil lidera o número de pessoas com ansiedade? São mais de 18 milhões de pessoas. E que mais de 11 milhões de pessoas sofrem de depressão? Pensando em contribuir para a melhor qualidade de vida dessas pessoas, a Arque Suplementos traz para o Brasil o cogumelo Juba de Leão. Às vezes eu preciso lembrar de uma coisa, então eu tô no quarto, eu preciso descer, quando eu chego embaixo, eu já esqueci o que eu tinha que fazer. Amanhã eu tenho que entregar um trabalho, não durmo. Às vezes eu até sonho. Depois que eu comecei a tomar o Juba de Leão, consigo descansar a minha mente. Claro, eu ainda tenho a ansiedade, mas não tão forte igual se eu não estivesse tomando. Eu comecei a perceber que a fase do esquecimento melhorou bastante, porque agora eu consigo iniciar uma atividade e concluir. O Juba de Leão é um suplemento natural utilizado na Ásia há milhares de anos e traz benefícios comprovados pela ciência. Ele vai te ajudar a diminuir os sintomas da ansiedade, da depressão, TDAH, além de ajudar a aumentar o foco e a concentração no trabalho, ajuda no cansaço físico e mental e pode ser usado até por crianças, auxiliando no aumento do aprendizado. Peça já o seu Juba de Leão da Arque Suplementos e garanta já o seu kit com desconto imperdível. Ligue agora, 0800 591 5520. Juba de Leão da Arque Suplementos. Sua saúde é o nosso foco. Olá, meu querido Paulo, que alegria mais uma vez aqui para falarmos desse produto espetacular. Na verdade, é do produto do século, né? O produto mais aguardado de todos os tempos. É o cogumelo Juba de Leão. Presta sua atenção, você que tem problemas cerebrais, você que tem problemas psicológicos, você que tem problemas intestinais. Esse produto ele é fantástico. Para quem já conhece o cogumelo, esse cogumelo é o cogumelo mais forte que existe. Ele é usado muito na medicina oriental há milhares de anos. Então o povo, né, asiático gosta muito, usa muito esse produto já há milhares de anos. E esse produto, ele tem uma grande eficácia comprovada pela medicina nessas 3 áreas principais: saúde cerebral, saúde psicológica e intestinal. E falando disso, né, esse produto ele traz uma clareza mental, ele traz foco, ele protege o seu cérebro contra o envelhecimento, ele te dá coordenação motora, ele é muito bom para quem tem perda de foco, para quem tem falta de concentração, para quem tem perda de memória. Automaticamente ele é muito bom para quem tem Alzheimer, uma doença degenerativa, e para você que tem problema como ansiedade, depressão, TDAH, irritação, estresse, cansaço mental. Gente, presta atenção. O cogumelo Juba de Leão, ele é um produto que trabalha diretamente na parte neural. Então, para você que sofre com ansiedade, pelo vídeo você já viu. Então, para aquela pessoa que busca realmente uma concentração, a melhor performance, é o produto certo. E por ele ser um produto em pó, é de fácil absorção, é de rápida absorção, e para criança é maravilhoso, porque ele tem um sabor de limão siciliano e é muito saboroso. Então, para você que tem um filho que tem dificuldade de coordenação motora, dificuldade de aprendizado, dificuldade na questão da socialização, você que tem uma criança com autismo, esse produto é espetacular. A gente costuma dizer que o cogumelo Juba de Leão é para a pessoa funcionar melhor. Então, gente,
Para você que tem problema com ansiedade, você que tem depressão, você que quer melhorar o foco, quer melhorar sua produtividade, tirar o cansaço mental, cogumelo juba de leão. E aproveita hoje, porque hoje a promoção tá imperdível. Hoje, para os 300 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, desconto de 80%. Então aproveita e ligue agora. 0800 591 5520. 0800 591 5520. Ligação gratuita, a entrega ela é super rápida, o telefone também tem um WhatsApp. E você pode também apontar a câmera do seu celular para o QR Code, você cai diretamente no atendimento, que não é robô, é atendimento humano, são pessoas capacitadas que entendem do assunto e com certeza o seu problema ele será solucionado porque esse produto é maravilhoso. Então ligue agora e peça cogumelo juba de leão. 0800 591 5520. 0800 591 5520, Paulo. Legal, já estamos de volta. E hoje os parlamentares de oposição se mobilizaram mais uma vez. A intenção era que 2 sessões acontecessem, uma na Comissão de Segurança e outra na Comissão de Relações Exteriores. Os 2 colegiados são liderados por parlamentares do PL, mas as reuniões não aconteceram porque o presidente da Câmara, Hugo Motta, proibiu. Isso mesmo, proibiu. Aí o presidente da Comissão de Segurança, deputado Paulo Bilinski, criticou a medida e disse que a oposição não vai se calar. Veja. Hoje, após o quórum, então os senhores podem ver aqui no painel atrás, que nós já temos o quórum de 25 deputados presentes. Após o quórum, meia hora antes do início da reunião, nós recebemos a determinação do presidente Hugo Motta para que não houvesse a realização de reuniões das comissões. Nosso objetivo aqui hoje é deixar bem claro que a oposição não vai se calar. A oposição não vai deixar de trabalhar a favor do Brasil, a favor da liberdade, a favor dos nossos valores de pátria. Vamos lá? De Deus, pátria, família e liberdade. Hoje, a nossa reunião foi cancelada. Essa decisão foi uma decisão do presidente Hugo Motta e é uma decisão que nos impede de manifestar a nossa opinião, a nossa palavra. O que você acha que o presidente Hugo Motta quis com essa atitude? O que está por trás da intenção dele? Será que ele enlouqueceu? Porque o que o povo quer ver é esse trabalho andar especificamente sobre esta questão que estamos falando, e a prova disso vai ser no dia 3 de agosto, com uma manifestação massiva, mega manifestação em todo o Brasil. Então não dá para entender. No fundo dá para entender o que está por trás disso. E a Comissão de Relações Exteriores iria votar uma moção de apoio ao ex-presidente Bolsonaro. Mas com a decisão de Motta, a sessão foi cancelada. O presidente da comissão, deputado Felipe Barros, disse que essa moção vai ser votada, sim, quando o Congresso voltar às atividades. Veja. Hoje nós teríamos as reuniões da Comissão de Segurança Pública e da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, na CREDEM, especialmente. Nós votaríamos, além da moção de apoio ao presidente Bolsonaro, encaminhamento aos organismos internacionais, ONU, OEA e Corte Interamericana de Direitos Humanos, pedindo providências urgentes diante da escalada da perseguição política que nós estamos vivendo no Brasil. Quero dizer a todos vocês que, em que pese a sessão ter sido cancelada hoje, nós vamos votar essa pauta na primeira semana de agosto, na volta do recesso. E quero dizer para cada um de vocês que, apesar do Congresso estar no chamado recesso branco, nós, todos os deputados que estão aqui e outros tantos que não puderam vir essa semana, não teremos recesso. Nós voltaremos às nossas bases, falaremos com a nossa
povo, com nossa militância, mobilizaremos o povo a voltar para as ruas. Já há um chamado para o povo se manifestar nas ruas a partir do dia 3. Nós faremos o que tem que ser feito. Nós não fugiremos do combate. Nós estamos aqui hoje, continuaremos na luta pela liberdade política que está sendo vilipendiada no nosso país e, portanto, a CREDEM, a Comissão de Segurança Pública, na volta do recesso, vai votar essas pautas. Nós vamos voltar às nossas bases, fazer a movimentação de rua que é preciso ser feito e vamos continuar falando aquilo que o presidente Bolsonaro não pode falar porque foi censurado. Eita, Alfredo, a guerra foi declarada, né? Começou mesmo agora. Cada um que pegue suas armas. Ficou muito claro também o lado que o Hugo Mota escolheu nessa guerra. Qual é a sua opinião sobre a atitude dele e se ele vai conseguir abafar essa escalada na Câmara, Alfredo? Bom, Paulo, depende muito da capacidade de resiliência dos parlamentares, digamos, afinados ou afiados ou aliados a uma pauta de respeito às prerrogativas e ao trabalho parlamentar. Hugo Mota, já está claro, ele não tem condições. Ele lembra aquele ex-presidente da Câmara, o Severino? Hugo Mota não possui mais capacidade de comandar a casa. Ele não comanda a casa com base nos interesses e das salvaguardas da casa. O Hugo Mota trabalha a soldo de forças exteriores ao corpo do Congresso Nacional, ao corpo da Câmara dos Deputados. Os deputados têm sim possibilidade de derrubar, de empichar o Hugo Mota. Resta saber se eles terão coragem de fazer esse enfrentamento. Porque um presidente de uma casa, tanto ele quanto o Alcolumbre, possuem muitos poderes, eles possuem uma gaveta com centenas e centenas de nomeações, até mesmo, sabe, daquelas moças e rapazes, porque não são só moças, Paulo, que são contratadas fora dos limites do trabalho dos parlamentares. Vamos ser francos, não vamos achar que isso só contempla moças. Tem muitos moços também sendo contratados para serviços não especificados. Então, resta saber se essa bancada do campo conservador, essa bancada identificada com os valores do resgate do Congresso, da Câmara dos Deputados, se esses parlamentares terão coragem de fazer o enfrentamento. É uma luta bastante árdua, mas é possível sim, é mais do que possível, Paulo, é necessário, é urgente, é fundamental que o Hugo Mota seja defenestrado da cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Ele traiu todos os acordos, ele negou todos os compromissos e ele não está mais reagindo, ele está agindo segundo forças que não fazem parte do conjunto de forças políticas que o levaram ao poder, ao comando da Câmara. Eu acredito muito que se os deputados realmente tiverem essa convicção que eles estão demonstrando, se os deputados tiverem realmente este comprometimento com o que eles estão alardeando, Hugo Mota está com seus dias contados no comando da casa. Ele não possui... Porque o Hugo Mota, as pessoas precisam entender que quem gerou o Hugo Mota foi Eduardo Cunha. O Hugo Mota é fruto do baixo clero. E o Hugo Mota tem uma característica muito importante para quem quer cumprir, para ser presidente da Câmara. Ele tem uma capivara muito grande, mas ele cumpre os acordos com o baixo clero. Quem é o baixo clero? Centrão, esquerda e mesmo alguns parlamentares eleitos pela direita. Portanto, o que eu quero mesmo ver, Paulo, é se os deputados terão coragem de fazer com Hugo Mota o que fizeram com o Severino lá no passado. E digo mais, perto das insanidades e das trapalhadas do Severino, perto do que hoje o Hugo Mota faz, o Severino cometeu delitos
de um aluno de jardim de infância que rouba um pirulito da bolsa da professora. Olha só, durante a participação na cúpula da esquerda em Santiago, no Chile, o presidente Lula voltou a causar constrangimento internacional ao disparar uma série de declarações que, ainda que sem citar nomes, miraram diretamente o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Em seu discurso, Lula classificou como nazistas e fascistas os líderes que, segundo ele, promovem o ódio, o autoritarismo e o nacionalismo extremo. Veja. O que nós estamos percebendo nesse primeiro quarto do século é que a democracia está perdendo espaço não para o socialismo, mas para a extrema-direita. Um comportamento nazista, fascista, que não respeita a relação civilizada entre os iguais e os desiguais. Eita, que a chapa tá quente e vai esquentar mais ainda. A plateia, composta por aliados ideológicos latino-americanos, aplaudiu, claro, mas o conteúdo das falas não passou despercebido pelas chancelarias internacionais, principalmente diante da tensão crescente entre o Brasil e os Estados Unidos, agravada pelas sanções comerciais e, claro, pelas declarações recentes do próprio Lula. Lula não citou Trump nominalmente, mas a referência foi óbvia, especialmente após ele mencionar países onde presidentes incitam o caos, apoiam invasões de instituições democráticas e tentam se vender como salvadores da pátria. Para muitos analistas, trata-se de uma tentativa de manter viva a narrativa de enfrentamento com os Estados Unidos, mesmo com o país mergulhado em uma crise diplomática sem precedentes. A postura de Lula no evento chamou a atenção pelo tom agressivo e pelo uso de termos extremamente sensíveis, como esses que mencionamos, nazismo. Em um contexto político, o governo americano ainda não se pronunciou oficialmente, talvez nem se pronuncie, mas nos bastidores a leitura é de que a fala do presidente brasileiro pode dificultar ainda mais qualquer tentativa de diálogo com Washington, especialmente em um momento em que o Brasil tenta negociar o fim do tarifaço imposto por Trump. Não vai conseguir. Lula soltou o verbo como se estivesse cooptando aliados para uma guerra sem chance de ser vencida. Veja o que ele disse. A extrema-direita organizada internacionalmente oferece um novo conceito de Washington, ou melhor, um novo dissenso de Washington. Pois é, Lula voltou a atacar as redes sociais em mais uma nova afronta ao presidente americano que está lutando todo o tempo para que as pessoas tenham acesso à liberdade de expressão. Lula conclamou os governos presentes a não deixarem as massas saberem das coisas, sempre com a narrativa de estar protegendo crianças e familiares. Veja. Enfrentar com seriedade os dilemas impostos pelo avanço das novas tecnologias é outra tarefa urgente. Nossas sociedades estarão sob constante ameaça sem regulação das plataformas digitais e das Big Techs. Esse é o grande desafio contemporâneo dos Estados soberanos. Pois é, Lula segue apostando no discurso polarizador e ideológico em palanques internacionais, mesmo diante de uma realidade econômica frágil e de uma popularidade em queda dentro do próprio país. O que era para ser uma fala de integração latino-americana virou mais um episódio de provocação e isolamento. No fim do encontro, Lula ainda ameaçou Trump com relação à cobrança das tarifas, dizendo que vai decidir depois. Veja. Nós não estamos numa guerra tarifária. Guerra tarifária vai começar na hora que eu der a resposta ao Trump.
se não mudar de opinião, porque as condições que o Trump impôs não foram condições, sabe, adequadas. Sabe, foi a falta de conhecimento do presidente Trump sobre a questão do superávit comercial. Ou seja, o Brasil tem um déficit de 410 bilhões de dólares em 15 anos. Alfredo, o cara acha que o presidente americano não sabe disso? Está achando que caiu de paraquedas nessa presidência? É claro que ele sabe do relacionamento superavitário. O que Lula ainda não percebeu, ou percebeu e fingiu que não percebeu, é que o motivo desse tarifaço, nessa altura toda, é outro. É justamente a perseguição política contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, contra as iniciativas de cercear as liberdades de expressão e por aí vai. Mas, se o presidente brasileiro abre a boca falando disso, ele perde ferramenta nessa luta que ele quer passar a ideia de que é uma questão comercial e não política. O que você acha? Bom, em primeiro lugar, temos que deixar clara que a reunião lá no Chile foi uma reunião do Foro de São Paulo. Me desculpe, não foi um evento, não. Foi o Foro de São Paulo que estava lá. Faltou a Xiomara Castro, de Honduras, talvez tenha faltado o Evo Morales, sabe? Mas foi basicamente a reunião do Foro de São Paulo. Lá estava Lula, lá estava Petro, lá estava o Orsi, do Uruguai, lá estava o Boric, e o Pedro Sanches, que é o primeiro dirigente da esquerda europeia ligado ao Foro de São Paulo e comandado e apoiado pelo narco bolivariano. Ele se orgulha de ser um presidente, um mandatário europeu bolivariano. Então as pessoas precisam entender isso, Paulo. Foi uma reunião do Foro de São Paulo. E até mesmo dentro do Foro de São Paulo está havendo uma divisão. Por exemplo, a Sheinbaum, presidente do México, não aceitou participar. O presidente de Cuba, o Díaz-Canel, foi chamado a participar, não aceitou o convite. Então nós precisamos observar que essa turma, até a esquerda, está tentando soltar a mão do Lula. Ninguém mais quer pegar. Você pega nas mãos de alguém que tem as mãos sujas? Claro que não. O Lula tem as mãos sujas de corrupção. O Lula tem as mãos sujas de ódio. Alfredo, mas como alguém suja as mãos de ódio? Exercitando, praticando e impondo o ódio como política cotidiana. O Lula, ele falou, vocês observem, ele leu o discurso porque ele precisava exatamente prestar contas para a China do papel que a China espera que ele exerça, de atacar os Estados Unidos. O Brasil, Paulo, hoje é um proxy. Nós aqui tantas e tantas vezes conversamos, né? Os Houthis, o Hezbollah, o Hamas são proxies do Irã. O Brasil virou proxy da China. E é natural que, como proxy, ele apenas e tão somente execute e fale aquilo que é mandado e autorizado a falar. Eu chego a pensar, Paulo, que esse discurso pode ter sido redigido em mandarim e traduzido. Eu não duvidaria, Paulo. Pode ser. Porque o que nós estamos observando é que o Lula quer e irá fazer de tudo para nos transformar verdadeiramente em vassalos de um regime autoritário e que odeia a liberdade. O curioso, Alfredo, é que o Pedro Sanches, como você disse, o primeiro europeu aí que se sente um bolivariano, está ali, nesse evento. Por que ele não se muda para lá, né, para essas regiões onde ele vai poder viver do jeito que ele prega? Porque isso aí é uma hipocrisia tremenda, porque eles não querem viver do jeito que eles pregam, eles querem que o povo viva do jeito que eles pregam, porque eles querem essa distribuição de renda, mas não querem se desfazer do dinheiro que têm. Eles pregam igualdade social, mas não permitem que as pessoas se desenvolvam, que estudem, que cresçam e que prosperem, que criem a concorrência
entre as classes, porque a concorrência é boa, ela faz você se animar, a crescer, a buscar sempre algo melhor. Isso não interessa para essa gente. Mas vai pedir para o Pedro Sanches viver na Bolívia, na Venezuela, do jeito que ele prega que deveria viver. Na Espanha ele tenta colocar isso, mas ele não consegue. Lembrando que nas últimas eleições ele perdeu, só não saiu do cargo por causa do número de cadeiras que a composição política conseguiu no parlamento espanhol. Caso contrário, ele já tinha pulado fora do barco há muito tempo, né? Teria sido chutado. Mas olha, vamos falar de mais um tema aqui. A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, recorreu à justiça americana para tentar recuperar os quase 2,5 bilhões de dólares, com B, de bem grande, em repasses suspensos pelo governo Donald Trump. No entanto, o que Harvard não menciona em sua ação judicial é o motivo central do corte: a presença crescente de alunos estrangeiros com viés ideológico radical, muitos deles envolvidos em manifestações antissemitas e atos que contrariam abertamente os interesses e a política de segurança nacional dos Estados Unidos. A decisão do governo foi clara: quem abriga extremistas não pode receber dinheiro público. A Casa Branca não apenas justificou o corte, como também condicionou a retomada imediata das verbas ao cumprimento de exigências mínimas por parte da universidade, entre elas a expulsão de estudantes, todos eles que defendem ideologias violentas ou ações contra o Estado de Israel, bem como o reforço de políticas internas contra o antissemitismo e discursos de ódio. Ao invés de reconhecer a sua responsabilidade neste caso e fazer uma autocrítica, Harvard optou por judicializar o assunto, tentando pintar o governo de Donald Trump como um censor. Mas os fatos falam mais alto. Nenhum país do mundo financia instituições que permitem a atuação de grupos que flertam com o extremismo ideológico ou incentivam o caos social disfarçado de liberdade acadêmica. O governo Trump mantém sua posição. Defender a América começa por proteger os seus valores dentro das próprias fronteiras, inclusive nas universidades. Se Harvard deseja mesmo ter o dinheiro de volta, a receita é bem simples: limpeza ideológica, responsabilidade institucional e compromisso com a segurança nacional. Alfredo, como é que você vê essa iniciativa dentro dos Estados Unidos? A universidade deveria cuidar dessas questões com muito mais carinho e atenção, não acha? Com certeza. Você sabe, Paulo, como o governo chinês chama Harvard? A nossa faculdade. A maior parte dos quadros de dirigentes chineses são formados em Harvard. Muitos estão lá para roubar segredos. Não, isso está comprovado. Alunos de Harvard funcionam para roubar segredos e levá-los ao seu país, a China. Não são apenas políticas antissemitas, são políticas anti-americanas. A entrega de segredos de Estado, de pesquisas. Observem, talvez as pessoas não saibam, mas eu quero lhes dizer, vocês sabem onde começou a teoria da eugenia da raça pura? Oh, meus amigos, foi desenvolvida por cientistas lá de Harvard nos anos 20. Preste atenção a quanto tempo Harvard está fazendo desserviços aos Estados Unidos. Realmente os Estados Unidos são muito fortes para resistir a isso. Olha, eu penso claramente que o dinheiro do pagador de impostos, do contribuinte americano, começa a ser respeitado. Ainda há um aparelhamento muito grande do judiciário.
Vocês observaram, ainda lembram do que o Steve Bannon falou? Eles continuam tendo o judiciário, eles continuam tendo a mídia. Preste atenção, o aparelhamento do judiciário nos Estados Unidos é vergonhoso. E essa cruzada do Trump para limpar a área vai ser uma cruzada que talvez, e eu espero que o J.D. Vance seja o sucessor do Trump, tenha continuidade. Porque a forma como esses caras se inseriram em todas as máquinas, Paulo, ao longo de décadas e décadas e décadas, é algo assustador. Por isso, agora a Harvard, que poderia sobreviver sem esse dinheiro, está tão desesperada. Ela tem fundos, ela tem investimentos, mas ela quer continuar destruindo os Estados Unidos, contando com os recursos do governo americano e do pagador de impostos americanos. Antissemitismo, anti-norte-americanismo e uma cultura woke voltada para a destruição dos valores judaico-cristãos que são tão importantes para os Estados Unidos e para quem sonha com o mundo livre. Harvard, posso ser um pouco peremptório? Eu quero que Harvard se dane, se adeque às regras, vire um centro de excelência, algo que Harvard deixou de ser há muito tempo. Eu não sei se as pessoas lembram no Brasil, Paulo, e eu tenho uma memória privilegiada e agradeço ao Papai do Céu, no qual eu acredito. Vocês lembram que o Jean Willis andava falando que ele ia dar aula em Harvard? Quem lembra disso, né, Paulo? Então, para vocês verem como Harvard se vulgarizou e se promiscuiu. Papai. É isso aí, né? E só tem uma coisa também a dizer, né, Alfredo? A gente acabou de entrar na nuvem escura, né? A tempestade está bem aí na frente. Finalmente, nós estamos chegando no ápice, né, de tudo isso. E em breve nós vamos conhecer o fim dessa história. Do fim dessa história toda. E só uma coisinha para encerrar. O J.D. Vance é um cara ainda mais duro do que Donald Trump. Só tem 40 anos, Alfredo, só tem 40 anos. Ele vai aprender muito com Donald Trump. Quando esse cara assumir, porque tudo indica que se fosse hoje o final do governo Trump e ele não puder ser reeleito, o J.D. Vance seria, se ele não pudesse ser reeleito, o J.D. Vance seria eleito o novo presidente dos Estados Unidos. Então se preparem. Mas isso é um pouco mais para frente. Quando eu falo que o tempo está fechado, já entramos na nuvem escura, é agora, para os próximos dias. E o dia 1º de agosto está chegando. Então, apertem os cintos. Aquele que for vivo, verá. Alfredo, chegamos ao final de mais um bate-papo muito agradável, passou rapidinho o nosso tempo e amanhã tem mais ao meio-dia, né, cara? Bom, Paulo, eu quero dizer para as pessoas o seguinte, coloque na agenda esse programa do meio-dia e o das 15:06, sabe? 17h45, eu gosto de dizer 15:06. Tá certo. Porque são momentos. Olha, só para vocês terem uma ideia, hoje, ao meio-dia, nós tivemos algo como mais de 95 mil pessoas acompanhando o programa. Ao vivo, 15 mil pessoas. Mais. Só para... Mais, né? É, 125 mil, Alfredo. Olha, só para você ter uma ideia. Então, amanhã ao meio-dia nós estaremos aqui, eu, o Carlos e o Paulo. À noite teremos também aqui de novo. E eu apenas vou passar um jabá, dizer que se você quiser complementar o trio de informações do dia, você começa às 7 da manhã no Na Hora do Café, meio-dia no Mundial Telenotícias e 17h45 aqui também no Mundial Telenotícias. Eu quero falar agora um recado para você. Esse canal, ele é feito para você. Eu quero muito que você saiba disso. Esse canal é feito para você. E você precisa assumir o compromisso de lutar junto conosco por esse canal. Como? Olha, compartilhando o conteúdo, comentando, se inscrevendo, indicando.
e, se for possível, tornando-se membro ou mandando um Pix pelo QR Code. Um abraço, Paulo, e que Deus, em sua infinita graça e bondade, tenha pena e dó do Brasil. Amém. Amém. E olha, só esquecemos de falar isso aqui, né? O Freire esqueceu de falar isso aqui. Isso aqui você ajuda nosso canal. Nós não recebemos verbas governamentais. Precisamos do apoio de nossos apoiadores, que é quem nos mantém aqui, né, todos os dias. Esse tipo de informação é importante para você, porque nós trazemos análise, verdade, informação e opinião. Ajudamos você a formar a sua própria opinião, lhe mostrando o outro lado. Você não precisa acreditar no que dizemos aqui, mas serve para que você compare e pesquise. Então, esses produtos aqui nos mantêm aqui. Então, se você tiver a oportunidade, basta acessar o site que está aparecendo. E ele é muito bom, viu? Muito bom, né? O perfume que eu uso, adoro. Acabou, eu já coloco o outro. etielojavirtual.com. Se você não precisa hoje, amanhã você vai precisar. E quando você precisar, dê preferência a esse aqui. Etie, uma noite em Sevilha. Uau! Acesse o site aí e peça o seu hoje mesmo. Obrigado. Muito bem, ficamos por aqui. Lembrando que amanhã, ao meio-dia, estaremos de volta ao vivo e a cores com Alfredo Bessoff e Carlos Dias. Um forte abraço, obrigado pela companhia e até lá.